A temperatura do secador, sempre temperatura máxima e velocidade máxima. Quanto mais calor a gente consegue dar no fio, melhor o polimento, melhor o caimento. Não existe a possibilidade de tu fazer uma escova maravilhosa se tu não tiver a quantidade de calor necessária para que o cabelo ceda. Ou seja, imaginar que tu diminuir a temperatura ou a velocidade do secador e com isso fazer com que o secador fique um pouco mais frio, vai facilitar o teu acabamento ou vai prejudicar menos o cabelo, principalmente no sentido de que imaginar que um cabelo é mais fino ou mais sensível e por isso ele não vai vai ficar melhor que ele seja trabalhado com temperaturas mais amenas. Isso é um mito completo em relação às escovações, tá? O calor é o que dá, eu diria mais do que apenas o calor, o excesso de calor é o que dá o devido polimento e devido acabamento na escovação. Tá? Seguindo aqui para o quadrante do lado, a gente sempre tem que primar também por trabalhar alinhado, né? O alinhamento ele é fundamental. Então, veja que a mecha que eu já sequei, que eu já escovei, que está abaixo da que eu estou trabalhando agora, essa ela fica completamente ignorada. A gente não se detém em fazer as duas mechas ao mesmo tempo. Não que não seja possível, depois de que cada mecha já está pronta, já foi devidamente secada e escovada, separadamente, aí sim, se a gente tem o desejo de uni-las, nada nos impede, inclusive até bom, mas só num segundo momento, porque senão a gente vai dividir o calor entre duas partes do cabelo e daí nenhuma das duas vai ficar devidamente polida como a gente gostaria. Bem nesse canto lateral, dependendo do tamanho do crânio de cada uma das nossas clientes, às vezes a gente precisa separar em duas mechas, uma ao lado da outra, e às vezes em uma única mecha. Tá? Quando eu falo mecha, eu estou me referindo aos quadrantes, né? No caso aqui da Flávia, ela tem pouco cabelo, a gente conseguiu fazer uma única separação. Lembrando sempre da ênfase na ponta. Quanto também a angulação que a gente está se utilizando, a gente está trabalhando o tempo inteiro em ângulos retos, ou seja, eu não estou nem fazendo esforço para ganhar volume, nem para tirar volume. Eu estou trabalhando com volume em naturalidade, porque quando a gente trabalha em ângulo reto, ou seja, puxa a escova, a mecha com a escova na direção do nosso peito, ou seja, numa linha reta até nós, cabeleireiros, é onde a gente tem a maior naturalidade no caimento. Né? Quando a gente puxa essa mecha com inclinação mais para baixo, é onde a gente tem uma maior retirada de volume, e quando a gente empurra a mecha na escovação para cima, é onde a gente ganha volume. Tá? Mas aqui não é o caso. Aqui nós estamos trabalhando com volume ao natural. Quando eu sei que a minha mecha já está pronta? Essa é uma dúvida bem perspicaz para um iniciante. Uma vez que eu esteja fazendo o polimento, trabalhando a mecha, digamos assim, ó, que eu posso ter uma referência. Eu começo essa escovação, por exemplo, nesse caso, a partir de 50% do cabelo já seco, não é? Então, eu fiz uma retirada geral de 50% da umidade até o momento em que eu comecei a escovar. Comecei a escovar e esse cabelo foi secando. Uma vez que ele foi secando e chegou em 100% seco, e aí é onde muitos cabeleireiros iniciantes param a sua escovação, porque imaginou que agora esse cabelo está seco, está concluído. Não, é 10% a mais depois de seco, ou seja, 110% a mais, é o momento onde que o polimento se completou completamente. Isso quer dizer, sim, que a gente precisa de um determinado excesso de calor no fio para que a gente conclua todo o acabamento que a escova tem possibilidade de dar para o cabelo. Se a gente simplesmente imaginar que esse cabelo, à medida que essa mecha que está sendo trabalhada, à medida que ela foi seca, ela está pronta, ainda faltou algum melhoramento que a gente podia ter feito nessa mecha. É depois de completa a secagem, enquanto polimento, que o cabelo dá o seu melhor acabamento. Passamos aqui para
para a segunda linha das laterais, né? Ainda estamos trabalhando laterais, sempre começando pelo quadrante central, né? Nesse momento, onde a gente começa já a subir a cabeça da cliente, né, fazendo ali a escova, uma coisa que a gente tem que ter em mente é cuidar o ângulo em que a gente trabalha o secador, para que esse ângulo não deixe com que o calor do secador encoste na cabeça da cliente e ela acabe sendo queimada. Então, o ângulo a gente calcula, a grosso modo, fazendo com que o jato de calor que está passando pelo cabelo venha direcionado à próxima, onde é a região da nossa barriga. Tá? Então, começando lá de cima da raiz, esse jato de calor, ele passa pelo cabelo e aonde ele se posiciona, onde ele termina, é mais ou menos na altura da nossa barriga. Tá? É um jeito fácil de lembrar para ver se o teu jato de calor está na direção correta para não queimar a cliente. Nessa segunda linha de laterais, a gente já precisou fazer 2 quadrantes de mecha, porque um só não foi suficiente para o cabelo da Flávia. A gente observa também uma grande quantidade de cabelinhos novos, né, de frizz, que na medida onde a gente faz um movimento externo, a gente consegue empurrar eles todos para debaixo da mecha principal, né, da mecha longa que a gente está trabalhando. Isso vai tirando toda a cara de frizz do cabelo. Observe também o ângulo do secador para que a gente consiga também entender como que esse secador, em que direção que esse secador está para que a cliente não seja queimada. Principalmente ali na parte da frente do rosto, porque essa é uma parte mais dificilzinha de a gente pegar bem aquela manha de como que o secador tem que se posicionar. Muitas vezes, embora aqui no vídeo não esteja aparecendo completamente o meu braço, mas muitas vezes a gente tem que inverter a posição do braço para que ele possa vir da cliente até nós, para que o secador permaneça na posição correta. Veja que eu estou me utilizando do pente em alguns momentos para me ajudar a fazer o alinhamento, uma vez que, como ele é um cabelo muito dado ao embaraçamento, só pegando com a minha mão, né, com os dedos, eu não estou conseguindo concluir o alinhamento da maneira como eu gosto, né, porque eu prefiro sempre trabalhar 100% alinhado. Isso faz muita diferença no capricho e até mesmo na facilidade de execução, né, do trabalho. Se tu ficou em dúvida com o que fazer com os cabelinhos novos, né, cabelinhos mais curtos que estão se posicionando embaixo da mecha, uma vez que a gente esteja escovando, esses cabelinhos são ignorados. Tá? Eles vão ali para baixo. Como a gente começa a escovação mais rente à raiz, no momento em que eles vão para baixo, agora é um momento que a gente consegue observar isso melhor, eles vão com movimentos, com a escova fazendo movimento externo, ou seja, trabalhando por cima. Mesmo que a gente fique na dúvida, esse cabelo já foi polido. Tá? Ele foi ali para baixo já com o polimento que ele necessitava. Não é o mesmo polimento da mecha principal, mas é o polimento necessário para ele se esconder e ter o acabamento que a gente está esperando. A gente ignora ele e continua trabalhando a mecha principal. Quando a mecha principal cai por cima desses cabelinhos novos, isso já é o suficiente para que esses cabelinhos se escondam e dá tudo certo. Eles somem ali na jogada. Eles somem e não voltam a aparecer, tá? Mesmo que depois a cliente mexa o cabelo, eles foram devidamente trabalhados. Olha o brilho que está se formando então nesse fio. Da onde que vem esse brilho? Daquilo que eu mencionava antes, né? Depois de uma vez secado 100%, a gente ainda dá mais um 10% ali de secagem, para a gente completar toda a secagem, todo o calor necessário, né, que o fio
pede para abrir polimento da melhor maneira possível.